Eu sou Paulo Alexandre Marques e agora vamos ter aqui alguma noção sobre pertencimento de um ponto a uma reta. Eu vou utilizar aqui esse mesmo desenho que utilizei na introdução de métodos descritivos, porque ele tem aqui a representação de todas as retas e fica fácil a gente demonstrar a regra geral a respeito do pertencimento de um ponto a uma reta. Logo de início eu posso dizer que é uma coisa muito simples. Por quê? Porque uma reta ela é composta de pontos, certo? Ela tem infinitos pontos, uma reta. E se um ponto pertence a uma reta, a regra geral diz o seguinte, que a projeção deste ponto tem que estar sobre a projeção da reta. Porque se a projeção do ponto não estiver exatamente coincidindo com a projeção da reta, ele não pertence à reta. Isso é uma coisa muito lógica e eu vou fazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, se eu tenho um ponto aqui e eu chamo esse ponto de C, aqui está a projeção vertical dele, C', e tenho aqui a projeção horizontal dele, C. Esse ponto pertence ou não pertence a essa reta? É lógico que não pertence, porque se ele pertencesse à reta, ele estava aqui, dentro da projeção da reta. O C, por exemplo, a projeção horizontal dele estaria aqui, coincidindo em algum lugar ao longo dessa reta. O C', que é a projeção vertical, teria que estar também aqui, em algum lugar ao longo da projeção dessa reta, mesmo que fora desse segmento, mas na linha da continuação da reta. Então, outro exemplo aqui, esse ponto D', está aqui a projeção D', projeção vertical. Obrigatoriamente, a projeção D, para ele pertencer a essa reta, teria que estar sobre a reta. Então, todos os pontos dessa reta terão suas projeções de mesmo nome coincidente. Essa questão de ser do mesmo nome coincidente é importante, porque se eu digo que aqui tem um ponto M' e aqui tem um ponto M, e aqui é o setor de projeção dos pontos no plano horizontal e aqui dos pontos no plano vertical, se aqui é M', ele é vertical, coincidiu com a projeção vertical, está ok, ele pertence à reta. E se aqui é M, é uma projeção horizontal e ele coincidiu na projeção horizontal, tudo bem, ele pertence à reta. Porém, se eu inverter aqui, ó, colocar aqui M' e aqui M, eu já joguei ele para um diedro totalmente diferente, um diedro oposto a esse. Então, ó, cuidado, porque essa simples colocação dessa linha aqui e a retirada da linha daqui faz com que esse ponto deixe de pertencer a essa reta. Embora coincida aqui nas projeções, mas não são as mesmas. Aqui é a projeção horizontal do ponto M e aqui é a projeção vertical da reta A', da reta AB. Então é simples, ao mesmo tempo você tem que prestar atenção. Então vamos ver aqui no caso dessa reta vertical. Aqui era uma reta frontal. No caso da reta vertical, todos os pontos dessa reta vertical têm apenas uma projeção horizontal, que é essa daqui, esse ponto. Então, se eu pergunto a você, esse ponto aqui pertence a essa reta? Depende. Se ele tiver as projeções do mesmo nome sobre as projeções da reta, ele pertence. Se não, ele não pertence. Então vamos ver. Esse ponto aqui eu vou chamar ele de C', e a projeção horizontal dele está aqui. C coincide com A e B. Então ele pertence, porque a projeção vertical dele está sobre a projeção da reta, a projeção horizontal está coincidindo com a projeção horizontal da reta. Porém, se eu digo que esse daqui é a projeção horizontal dele e esta daqui é a projeção vertical, eu inverti. Então a vertical coincidiu com a horizontal coincidiu com a vertical. Não são as mesmas projeções, não são as projeções do mesmo nome.
Então, nesse caso, ele não pertenceria. Aqui numa reta fronto-horizontal, se eu digo que M' pertence a essa reta, então, obrigatoriamente, a sua projeção horizontal também tem que cair aqui sobre a reta. M estaria aqui. Se eu inverter, ou se M estiver aqui fora, por exemplo, não está coincidindo, então ele não pertence à reta. Isso aí leva a algum tipo de exercício. Como exemplo, eu posso fazer aqui algumas questões sobre pertencimento de pontos. Por exemplo, eu digo que C pertence à reta AB. E digo que ele tem uma determinada abscissa. Digamos que a abscissa dele seja 3. E esse 3 cai aqui. Abscissa 3. Eu posso perguntar qual é o afastamento e qual é a cota de C. Apenas informando que ele pertence à reta e tem abscissa 3. Simplesmente é o seguinte: se ele pertence à reta, as projeções dele têm que cair sobre a reta. Se a abscissa é 3, então é só passar aqui uma linha de chamada e eu encontro aqui C' e encontro aqui C. Tiro as medidas desses afastamentos e dessa cota e encontro as coordenadas de C. Se eu disser, por exemplo, que o ponto D pertence à reta AB e tem afastamento 2, e pergunto a você quais são as outras coordenadas do ponto D. Bom, se eu disse que ele tem afastamento 2, eu pego a minha régua, marco aqui da linha de terra até o afastamento 2, marco aqui uma paralela à linha de terra, e onde essa paralela tocar será meu afastamento 2. Então, se D pertence a essa reta, tem afastamento 2, a gente traça aqui a linha de chamada e encontra qual a cota de D e qual a abscissa de D. Então, quando um ponto pertence a uma reta, basta que eu dê alguma informação sobre ele e você encontra as coordenadas desse ponto. Bom, existe uma exceção aí que, como sempre, a reta de perfil. Não é tão simples a gente saber se um ponto pertence ou não a essa reta, olhando simplesmente a épora desse ponto. Na verdade, no caso da reta de perfil, mesmo que um determinado ponto, digamos, esse ponto aqui é o ponto C', e aqui embaixo eu coloco essa projeção horizontal dele aqui, C. Observe que nesse caso a projeção vertical de C caiu em cima da projeção vertical da reta e a projeção horizontal de C caiu em cima da projeção horizontal da reta. Mas eu posso dizer que esse C pertence a essa reta? Não. Eu só posso dizer se eu fizer a projeção de perfil desse ponto. Vamos fazer aqui para ter uma ideia, ver se ele pertence ou não. No caso, eu transfiro aqui essa projeção horizontal de C, faço o rebatimento e ela vai cair aqui. Aqui eu tenho C1 e eu procuro então o C', que está aqui ao encontro de C1. E esse ponto caiu fora da reta. Então, observe, esse ponto não é pertencente à reta, embora ele tenha as projeções sobre as projeções da reta, porque simplesmente olhando aqui de topo a gente não consegue perceber se o afastamento e ao mesmo tempo a cota de C vão coincidir com essa linha. Simplesmente olhando aqui uma reta de perfil, a gente só pode saber se fizer a projeção lateral. Essa é a única exceção que a gente não vê assim de modo direto. Para um ponto pertencer a essa reta, ele tem que coincidir aqui na projeção lateral sobre a reta. Então, digamos que eu tenho aqui um ponto D. Esse ponto D, teria aqui uma determinada cota, está aqui, então D' estaria aqui, e teria um determinado afastamento que está aqui. Eu chamaria isso aqui de D1, e eu posso fazer então um rebatimento aqui no sentido inverso e encontrar D aqui. Então, C está muito próximo de D,
tá vendo? Mas D pertence, porque a projeção de D caiu sobre a projeção da reta, e a projeção de C não caiu, C está aqui próximo, mas não está sobre a reta. Então, de modo geral, pertencimento de um ponto a uma reta é isso. Mas o tipo de exercício que vai cair numa prova, por exemplo, é tipo esse aqui. Eu digo que o ponto C pertence à reta AB e ele tem abscissa 3. E pergunto qual é o afastamento e a cota desse ponto. Então você marca aqui 3, sabendo que ele pertence à reta, ele vai cair sobre a reta e depois é só medir e encontrar. Então é como um jogo de palavras cruzadas. Simplesmente eu dou uma dica sobre a posição de C e informo que ele pertence à reta e pergunto quais são as outras coordenadas de C, e fica fácil então a gente responder isso. Se você gostou de assistir esse vídeo, marque gostei aí na nossa página do YouTube, e para acompanhar nossas aulas você pode também se inscrever em nosso canal.